Galera, uma informação importante para a gente trazer para vocês, antes de trazer todo o resultado do STJD, mas vamos então trazendo algumas informações importantes sobre o Flamengo, né? Sobre esse dia a dia do Flamengo. Hoje a equipe rubro-negra finaliza a sua preparação para o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, pelo segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. Mais um treinamento realizado nesta manhã. Como eu disse para vocês, o Flamengo viaja. O embarque do Flamengo está previsto para as 2h30 da tarde no Galeão, e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, todas as informações, já antecipando que o Davi Luiz e o Thiago Maia, eles não vão poder atuar nessa partida porque estão suspensos. O Davi Luiz foi penalizado com um cartão vermelho no último jogo, né, no jogo de ida, e por isso ele tá fora. O Thiago Maia recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso está suspenso, tanto é que ele atuou na partida contra o Atlético, na verdade, né? Contra o Atlético, mas pelo Campeonato Brasileiro, justamente porque ele não poderia ser utilizado. E quem entra no lugar do Thiago Maia nesse jogo, agora de quarta, contra o Atlético pela Copa do Brasil, é Arturo Vidal. Então, trazendo algumas informações importantes para vocês também. E é claro, né, galera? A gente vai trazer mais tarde toda a cobertura para vocês. E uma outra informação também, para a gente trazer: o Flamengo foi punido pelo STJD. O STJD multou o Flamengo em R$2.000 nessa segunda-feira por atrasar o reinício da partida contra o Corinthians no dia 10 de julho em Itaquera, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O procurador Giovanni Mário explicou o seguinte: o primeiro denunciado é o técnico do Corinthians e foi expulso após ter sido advertido com o cartão amarelo, e ao Flamengo pesa a responsabilidade pelo atraso de 2 minutos no reinício da competição, pela procedência da denúncia. E aí a gente vai trazer também informações importantes para vocês sobre essa denúncia que já tinha sido feita pelo Atlético Paranaense contra o Gabigol e contra o Arrascaeta. O STJD tinha até desconsiderado. No entanto, eles reconsideraram a denúncia e o julgamento foi nesta terça-feira. Acabou de acontecer o julgamento. Michel Acef representou o Flamengo nesse julgamento na Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E aí a gente vai trazer alguns detalhes para vocês, só para tranquilizar o torcedor. O Gabigol e o Arrascaeta foram absolvidos, então eles estão liberados, não foram punidos. Só para lembrar vocês, se realmente tivesse alguma punição, se eles fossem realmente julgados e punidos, eles poderiam pegar ganchos de uma até 6 partidas. Então, poderiam, inclusive, ficar fora dessa partida contra o Atlético nessa quarta-feira. Então, realmente foi uma situação delicada que o Flamengo correu agora. Os dirigentes do Flamengo estavam tratando isso com muita tranquilidade, muita confiança também de que o STJD não iria levar isso a sério, já que os jogadores eles foram punidos com cartão amarelo e acreditavam sempre no poder do juiz. E foi até justamente o que alegaram no Superior Tribunal de Justiça. Durante o julgamento, um auditor também afirmou o seguinte: o senhor Fernandinho do Atlético poderia ser denunciado. Ele cometeu um pênalti que não foi marcado e deu um tapa de mão aberta no Felipe Luiz do Flamengo. O fato do STJD ter aceitado a denúncia contra o Gabigol e o Arrascaeta pegou muito mal internamente. O relator chegou, inclusive, durante o julgamento, a questionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva se eles tinham virado o VAR do VAR. Por quê? Eles alegaram vários momentos que tinha câmera, o árbitro de vídeo, os juízes também estavam apitando, estavam na partida, então não fazia muito sentido, né, Gabigol e Arrascaeta passarem por esse julgamento novamente. Então, os relatores acabaram também ficando muito insatisfeitos. Trazer também algumas declarações para vocês importantes. Teve uma declaração do Michel Acef que me chamou muito a atenção. Michel Acef, que foi o advogado que representou o Flamengo
nesse julgamento, o Michel Assef disse o seguinte, galera, em relação a esse julgamento. Trazer aqui para vocês detalhadamente esse julgamento sobre o STJD. Ele disse o seguinte: podemos julgar equívocos notórios, casos excepcionais, ambos os lances foram analisados pelo juiz e punidos em campo. O lance de Gabriel foi uma jogada normal, uma trombada, levou amarelo. Acontece em todos os jogos. Alguns especialistas podem dizer que ele merecia o vermelho, mas essa não foi a opinião do árbitro. Arrascaeta cometeu falta e também recebeu o amarelo. Com todo respeito à Procuradoria, é um absurdo o que está acontecendo aqui hoje. Se o Arrascaeta e o Gabriel forem punidos, eu serei o fiscal da Procuradoria nos casos em que o Flamengo não estiver envolvido. Então, o advogado do Flamengo dizendo que realmente ele será o fiscal, mesmo nos casos em que o Flamengo não estiver envolvido, justamente pelo absurdo que foi cometido hoje, né? Dessa denúncia ter ido para frente, de acordo com o Michel Assef, relator. E aí um outro relator também julgou improcedente a denúncia e votou pela absolvição de Gabigol e Arrascaeta. Então, galera, são algumas informações importantes para a gente trazer. Foram 2 votos contrários a essa decisão e 2 votos sobre um não conhecimento da denúncia. Então, Gabigol e Arrascaeta liberados. Amanhã tem o julgamento do Davi Luiz, o atleta que foi expulso porque acabou xingando o juiz na partida, e ele será julgado amanhã pelo STJD. O Michel Assef até falou também sobre esse julgamento. Amanhã esse mesmo tribunal vai julgar o Davi Luiz. Ainda não tinha visto isso acontecer. Um jogo só sendo dividido em julgamentos diferentes. O árbitro foi mal? Foi mal. Ele viu o que aconteceu, narrou e aplicou medida disciplinar que entendia cabível. Sobre a Arrascaeta, ele falou na súmula em entrada temerária. Acontece em todos os jogos e a Procuradoria não denuncia. Se esse mérito for julgado procedente, eu serei o fiscal da Procuradoria nos próximos jogos. Então, posição muito firme do Michel Assef, advogado que representou o Flamengo. A gente também precisa falar isso em relação a essa situação. O próprio Rodrigo Dunst também acabou se manifestando, ele respondendo um torcedor que falou: o Rodrigo Dunst poderia brincar também em denunciar aquele jogador pela tesoura. E aí o Rodrigo Dunst respondeu: não deveria partir da própria Procuradoria? Se pensa assim contra os atletas do Flamengo, não deveria proceder de forma igual a favor? Lamentável, amigos. Mais uma boa notícia: Gabigol e Arrascaeta, absolvidos, estarão à disposição amanhã contra o Atlético Paranaense. E é isso, a gente precisa trazer essa informação muito importante. Bom, ontem tivemos o pronunciamento do Oscar, né? Trouxemos a notícia de que o Oscar não acertou nessa negociação, primeiramente divulgada pelo Caemota. O Flamengo não conseguiu acertar a vinda do Oscar, e ontem o próprio jogador se manifestou pelas redes sociais. Ele disse: fala, galera, queria agradecer a todo o carinho e mensagens recebidas nesses últimos meses, desse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Ou seja, o Oscar deixa então aberto, quem sabe ele venha, né, no futuro. O próprio Mauro César, que foi perfeito em todo o processo do Oscar, falou também que essa negociação pode acontecer no futuro, no ano que vem, quem sabe, e o próprio Oscar também joga essa bola, deixa isso subentendido. Ele desejou muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenham por lá no restante da temporada. Obrigada a todos e tamo junto. E aí, trazer também um outro detalhe para vocês importante. Por quê? O Fabrício Romano, jornalista italiano, que trouxe a notícia de que o Oscar teria assinado contrato com o Flamengo, ele vem se explicar através do Twitter, pelas redes sociais, dizendo o seguinte: o Oscar assinou o contrato com o Flamengo em 5 de agosto, quando o anúncio do clube estava pronto, mas o Xangai não assinou os documentos finais e decidiu contra o acordo verbal. Oscar tirou fotos com a camisa do Flamengo e aqui confirma que
que queria ir, mas o negócio já está desfeito. Então, ontem, depois de toda a repercussão, o próprio Mauro César deu algumas respostas, porque muitas pessoas debocharam do Mauro César e o Mauro deu até algumas respostas, inclusive para o próprio Fabrício Romano, e o jornalista italiano veio se explicar em relação a essa negociação. Fato é que, se realmente o Oscar tivesse assinado com o Flamengo, ele seria jogador, né? Porque para um jogador que pertence a um outro clube assinar um contrato de empréstimo com um outro time, é porque esse clube que detém dos direitos do atleta liberou, o que não aconteceu. Então, acabou ficando um pouco de informação trocada, né, em relação ao Oscar. Bom, galera, algumas informações importantes para a gente trazer para vocês também em relação a questão das janelas de saída, né? Janela de transferências de saída. Já falamos aqui que é diferente da janela de entrada de jogadores. Ainda tem um prazo maior. Hoje eu vou tentar descobrir até quando vai esse prazo da janela de saídas de atletas. Fato é que as negociações por jogadores que estão no Flamengo com outros times, como o Vitinho, por exemplo, essas negociações ainda podem acontecer. A informação até que a Raíza Simplício trouxe hoje pela manhã é que o Panathinaikos, clube que apresentou uma proposta ao Flamengo pelo Vitinho, não tem esse receio de tentar apresentar uma outra oferta. Vale lembrar que o Marcos Braz disse, né, deixou claro que o Flamengo não queria se opor a essa saída do Vitinho, que realmente a situação estava entre Vitinho e o clube grego. Mas o clube grego tem pensado sim em apresentar uma nova proposta ao jogador para quem sabe acertar todas as questões salariais. O Flamengo quer manter, né, um percentual na venda do atleta, já que investiu uma grana alta no Vitinho e acabou não tendo tanto retorno assim como o esperado. E agora também uma outra informação para a gente trazer para vocês. No último domingo, o Vélez Sarsfield, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, empatou em 1-1 com o Ginásia pela Liga Argentina e chegou a 9 jogos sem vencer na competição nacional e segue na parte de baixo da tabela. Vale dizer que o time entrou em campo com a maioria dos titulares, incluindo Lucas Prato e Jansson. Então, o momento que o Vélez vive, né, o adversário do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores, e o Flamengo chegando para um jogo decisivo aqui em Curitiba. Mais tarde a gente vai trazer toda a cobertura no canal principal, no Paparazzo Rubro Negro principal, e eu peço a vocês para acompanharem todos os detalhes. Um beijo, mais tarde eu volto com mais informação e mais notícia para vocês. E o Mengão tendo 2 reforços, né, gente? Com os jogadores, né, com Arrascaeta e Gabigol absolvidos, Flamengo então pode respirar tranquilo porque vai poder contar com esses jogadores. Vambora, hein? Já estamos aqui, já chegamos em Curitiba. Tamo junto, valeu, um beijo!